sobre os 3 principais elementos que não podem faltar no seu TCC. Esse aqui é um quadro que a gente se encontra todas as terças-feiras, né, às 19 horas. Pergunta para a prof funciona assim. Eu sempre trago uma abordagem inicial, um tema, algumas dicas para você fazer, né, o seu TCC, para te ajudar a destravar o seu TCC, e no final, né, da metade para o final, eu abro para perguntas e você pode tirar a sua dúvida aqui diretamente comigo, tá? Então seja bem-vinda, Jaqueline, Lana Jaqueline, Távila Leite, Bárbara, que mais? Luiz Calinho, sejam muito bem-vindos, galera. Se você é novo ou nova por aqui, coloca aqui na hashtag sou novato, sou novata. Se você já assistiu mais de 2 lives, se essa já é a sua segunda live, se você estava aqui na semana passada ou na semana retrasada, coloca aqui já sou de casa para eu saber. Se você é meu aluno também, já coloca aí, né, de tribo dos aprovados, tá? Segura sua pergunta, né? Deixa eu ajeitar aqui. Segura sua pergunta para você fazer ela depois que eu apresentar o conteúdo de hoje, certo? Seja bem-vindo, Nascimento, KFZR, novato também, Bruna, muita gente novata por aqui, né? Tem muita gente chegando, muita gente nova chegando aqui no perfil esses dias. Deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou a professora Joana, sou professora da Rede Federal de Ensino, né? Sou professora concursada e eu sou orientadora de TCC, participante de bancas de avaliação, já corrigi diversos trabalhos, já avaliei diversos trabalhos e já orientei centenas de alunos no TCC que foram aprovados, tá certo? Então fica aqui comigo se você está com dificuldade no seu TCC, se você não sabe por onde começar, se está perdido, travado, sem orientador. Então vem acompanhar aqui o nosso conteúdo toda semana, tá? O Moisés aqui já é de casa, com certeza, certo? Então que bom conhecer você. Então a maioria aqui é novata, certo? Então se você chegou agora, deixa eu só recapitular como é que funciona. Eu vou falar sobre os 3 elementos principais, fundamentais, que não podem faltar no seu TCC. Independente se o seu TCC é uma monografia, se é um artigo científico, se é um projeto, né, um pré-projeto, independente de qual seja o modelo do seu trabalho, esses elementos vão estar contidos no seu TCC, certo? E aí, eu vou te apresentar aqui quais são esses elementos e como você vai apresentar eles no seu trabalho, como você deve estruturar eles, e depois você vem e traz a sua pergunta, certo? Todo trabalho de conclusão de curso, ele possui uma estrutura padrão, certo? Para que isso, professora? Para que inventaram isso, né? Para poder todos os estudos serem avaliados de forma correta, para que os trabalhos, né, consigam ser apresentados dentro de uma padronização. Imagina que seu trabalho, se você colocasse só o referencial teórico nele, então ele não iria seguir esse rigor, né, esses padrões da ciência, né, que a gente chama. Então é para isso, os elementos, a estrutura do TCC é para padronizar realmente todos os trabalhos de conclusão de curso, tem a mesma estrutura, certo? Tem os mesmos elementos, tá? E aí, alguns desses elementos, né, são obrigatórios e outros são opcionais. Os elementos na estrutura de um TCC, ela é composta pelo pré-textual, textual e pós-textual, certo? Então, essa é a estrutura básica de todo o TCC. Vai ter a estrutura pré-textual, que antecede o texto, né? A estrutura textual e a estrutura pós-textual, que é após o texto. E aí, os elementos textuais, só para contextualizar, os elementos pré-textuais são aqueles capa, folha de rosto, né? Resumo, sumário, agradecimentos. Nem todos os TCCs têm. Então, por exemplo, artigo científico. Não tem sumário, não tem capa, né? Não tem, o que mais? Agradecimentos, normalmente. Já a monografia e o projeto tem, né? Mas isso aí é de acordo com o formato.
Os elementos pós-textuais também. Então, por exemplo, as referências são obrigatórias para todos os trabalhos, mas, por exemplo, glossário, anexo, apêndice, enfim, alguns outros elementos pós-textuais nem todos os trabalhos têm, vai depender do formato. Mas a estrutura textual, certo? Que é a que consiste realmente na parte mais densa do trabalho, ela é obrigatória para qualquer tipo de TCC. Então, independente se o seu trabalho ele é um artigo, se ele é uma monografia, um pré-projeto, né? TCC1, TCC2, se é um relatório, ele precisa ter a estrutura textual. E é sobre essa estrutura textual que eu quero falar hoje. Certo? Então, os elementos textuais, eles são 3 e eles são obrigatórios para qualquer modelo de trabalho. Os 3 elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E é isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero falar hoje, porque isso causa uma confusão no momento da elaboração do trabalho. Por quê? Por exemplo, se a gente perguntar, professor, onde é que entra a metodologia, onde é que entra os resultados, onde é que entra meus objetivos, onde é que entra o meu problema de pesquisa. Então, tudo vai se resumir a esses 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos entender sobre cada um deles e onde é que entra cada parte do trabalho. Como eu sempre digo, a elaboração de um trabalho de conclusão de curso é como montar um quebra-cabeça. Todos os trabalhos, todo trabalho, ele é formado por várias partes e você precisa encaixar essas partes. Quando você não conhece, né, quais são essas partes, quando você não conhece quais são esses elementos e como elaborar eles, então o seu trabalho começa a ficar incompleto, ou você esquece de colocar alguma parte nele, ou você trava no caminho porque você não sabe como fazer, certo? Então vamos começar pela introdução, certo? Recapitulando, os 3 elementos principais que não podem faltar no seu TCC é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas aí o que precisa ter na introdução, certo? Então a introdução nada mais é do que a apresentação do seu trabalho. Lá você precisa informar sobre o que é o seu trabalho, né? Então você contextualiza lá o seu tema, certo? Você apresenta o que é o seu trabalho, sobre o que você vai falar. Lá na introdução é que você aborda a sua questão norteadora, ou seja, o seu problema de pesquisa vem dentro da sua introdução. Lá você também precisa inserir na sua introdução o que te motivou a escolher esse tema, por que esse tema é relevante, certo? Então, ou seja, qual a importância desse tema para a sua área de conhecimento, tá? Então, isso precisa estar contido na sua introdução, além dos objetivos da sua pesquisa, os objetivos do seu trabalho. Então, tudo isso vai fazer parte da sua introdução. Nas lives anteriores, a gente já tem falado aqui, né, que a gente já tem batido nessa tecla, a gente não começa o TCC pelo começo. Apesar da introdução ser o seu primeiro elemento textual, né, você não inicia o seu trabalho de conclusão de curso pela introdução. Por quê? Para fazer a introdução, você já precisa ter esses elementos que são compostos pela base, que eu chamo, né? Base do TCC. Então, para fazer a introdução, você precisa do tema delimitado, precisa do problema de pesquisa, precisa, né, dos objetivos, da justificativa, que é a relevância do seu estudo, o interesse por esse tema, como surgiu. Então, para você fazer a introdução, você já precisa ter elaborado toda essa base, né? Ter feito essa base do seu trabalho. E aí a gente tratou sobre isso também em lives anteriores, né? De forma mais detalhada. Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento. E aí é que está a maior dor de cabeça de todo mundo no TCC, certo? A parte do desenvolvimento. Ela é a maior parte porque ela contempla vários outros elementos, certo? Me conta aqui nos comentários qual é a parte do TCC que você está nesse momento. Ah, ainda nem comecei. Coloca introdução, estou no desenvolvimento, já estou na conclusão, estou perto, enfim, estou só na formatação. Coloca aqui para eu saber qual é a parte que você está. Ainda nem sei por onde começar, nem escolhi o tema, certo? Então, o desenvolvimento, o que acontece? Ele vai
Olha aí, Cris, está na fundamentação teórica, é dentro do desenvolvimento, é sobre isso que a gente vai tratar agora, né? A Vitória está na introdução, então a Camila também está na introdução. Se vocês estão na introdução, vocês precisam ver se a sua introdução já possui esses elementos, né? Já possui essa estrutura sobre o que é o seu trabalho, né? Qual é o seu problema de pesquisa, né? O que te motivou a escolher esse tema, por que esse tema é relevante, quais os objetivos do seu trabalho, certo? Então é importante que a sua introdução tenha essa estrutura, porque quando a banca for corrigir o seu trabalho, quando a banca avaliadora for avaliar o seu trabalho, a gente procura dentro da introdução esses elementos e eles precisam estar lá de forma clara, certo? Então, quem ainda não começou, vai anotando as dicas já da estrutura e depois volta para assistir as lives anteriores que tem também por onde começar, né? Como construir a base do seu trabalho, quais os erros que você não deve cometer, tudo isso a gente já falou aqui, a gente já vem uma sequência de terças-feiras, né? Se encontrando aqui, falando sobre a construção e a elaboração do seu TCC. Então, o desenvolvimento, ele pode conter algumas estruturas, certo? Então, o que é que pode vir dentro do desenvolvimento? O referencial teórico, ou fundamentação teórica, ou embasamento teórico, certo? Então, pode ter também dentro do desenvolvimento a metodologia. E dentro do desenvolvimento você também pode encontrar os resultados e discussões. Ah, professora, como é que eu vou saber o que é que eu tenho que fazer? Qual é que eu tenho que fazer? Por isso que eu sempre falo para vocês que antes de iniciar o TCC, você precisa se informar com a sua instituição de ensino, com a sua faculdade, com o seu professor, com o seu orientador, enfim. Qual é o modelo que a sua instituição exige? Porque, por exemplo, eu já peguei trabalhos de área de pedagogia, eu já orientei trabalhos de área de pedagogia, que o desenvolvimento tinha só o referencial teórico. Já orientei também trabalhos na área, sei lá, de direito também, que o desenvolvimento tinha só o referencial teórico. Já orientei trabalhos que, por exemplo, artigo científico, que no desenvolvimento não tinha referencial teórico, mas tinha metodologia, resultados e discussões, certo? E já orientei trabalhos também que o desenvolvimento tinha toda a estrutura, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões. Quem define isso é a sua faculdade, certo? Então a faculdade ela tem a autonomia de escolher qual vai ser o modelo que ela vai exigir do aluno. Às vezes é um artigo, e aí no artigo tem lá o resumo, né? Tem o título lá, os autores, aí vem o resumo, aí depois vem logo a introdução, depois da introdução já vem a metodologia, que faz parte do desenvolvimento, depois de resultados e discussões, e depois a conclusão, referências e acabou. Mas tem artigo que vem introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões e a conclusão, referências e etc. Né? Vai ter projeto também que você só precisa fazer, por exemplo, a maioria dos projetos só tem introdução, referencial teórico, alguns pedem a metodologia, dependendo do formato, e conclusão, não pede resultados e discussões. Como é um projeto, né, um TCC1 ou um pré-projeto, pré-TCC, como o Isaac falou aqui, não vai ter a parte de resultados e discussões. Então é importante você se informar para você não perder tempo. Imagina você perder tempo, né? Ter dor de cabeça aprendendo como faz, perder tempo fazendo e depois descobrir que aquela parte era desnecessária no seu trabalho, né? Então você perdeu tempo aí, correu o risco de perder os prazos por conta de uma simples falta de informação que você não buscou, certo? Então vamos entrar agora no desenvolvimento, que é uma das partes que os estudantes acham mais complicadas, mas na verdade ela não é complicada, ela é mais densa, né? Ela requer um pouco mais de tempo, porque como ela tem vários elementos, você vai precisar dedicar, né, um pouco mais de tempo para construir ela, certo? E sempre fazendo por etapas, porque um erro comum é você querer iniciar
o referencial teórico, por exemplo, e antes de terminar ele, você já querer pular para os resultados e discussões. Então isso faz com que seu trabalho fique sem as conexões adequadas e que em algum momento você trave sem saber para onde ir, certo? Então, vamos lá, recapitulando, o desenvolvimento pode ter o referencial teórico, a metodologia e os resultados e discussões. Você vai verificar qual é o seu modelo. O referencial teórico é a mesma coisa que embasamento teórico ou que mais? Fundamentação teórica, é a mesma coisa. Nada mais é do que você vai apresentar, né, de forma embasada, fundamentada, como o próprio nome diz, em outros autores. Então você pesquisa o que os outros autores já falaram sobre aquele determinado tema e coloca lá. Querendo ou não, de outras palavras, é um compilado, né? Um resumo do que já foi dito. Olha, o autor A já falou sobre esse tema, tal coisa. O autor B falou sobre isso. Então você vai juntando essas informações e construindo o seu referencial teórico, o seu embasamento teórico, certo? Ele precisa ser baseado em outros trabalhos. Não dá para você construir um referencial teórico sem fazer as devidas citações, leituras. A gente falou isso, inclusive, na live da semana retrasada, né? Eu falei só sobre referencial teórico. Tá? Se você não viu, a live fica salva, você pode assistir posteriormente. Então, como que você constrói o referencial? Normalmente eu dou 3 sugestões, né, de que você colocar no seu referencial. Então anota isso aí, é muito importante, você vai precisar quando você estiver escrevendo, você vai precisar consultar isso. Então, primeiro, você pode apresentar conceitos no seu referencial. Então, o que é determinada coisa que você está falando? Você está falando da síndrome de burnout em profissionais da educação durante o período de pandemia, por exemplo. Então, no referencial teórico, você pode começar conceituando o que é a síndrome de burnout, certo? O que mais você pode colocar no seu referencial? Histórico, certo? Então, primeiro você apresenta o conceito, então o que é, de acordo com vários autores, várias definições, certo? As causas, por exemplo, essas coisas assim, consequências, o que esteja relacionado com o seu tema. Caracterização, certo? Então, isso seriam os conceitos. Depois você vem falando sobre o histórico. Então, como surgiu ou quando surgiu os primeiros relatos sobre esse assunto que você está falando. Então, quando surgiu os primeiros relatos sobre a síndrome de burnout, por exemplo, né? Quem foi as primeiras pessoas que retrataram essa síndrome, quais foram os primeiros pacientes, os primeiros registros. Então, você traz aí um histórico, certo? Sobre o seu tema. Aí você vai adaptar dentro do seu tema. E depois você pode apresentar as teorias, que são, né, as outras informações registradas por outros autores sobre esse tema. Então, o que é que mais os autores trazem sobre isso? O que é que pode contribuir sobre esse determinado tema? Então, você traz conceitos, histórico e teorias, certo? Então, o que já foi registrado, que os outros autores já falaram sobre isso, o que é que eles descobriram, né? Quais as relações, por exemplo, da síndrome de burnout com o ensino, com o trabalho, enfim, de ensino, né, etc. Então, você vai trazendo essas teorias construídas por outros autores, certo? Então, isso vai te ajudar a elaborar o seu referencial, né, a hora de escrever o seu referencial. Depois disso, você tem a metodologia dentro do desenvolvimento. Tem a metodologia é o como o seu trabalho vai ser realizado, né? Então, existem 2 formas de escrever a metodologia. Se o seu for um projeto, um pré-projeto, um TCC 1, você escreve no futuro. Então, como o trabalho vai ser feito. Se for o trabalho final, você vai descrever no passado como o trabalho foi feito, certo? Porque já é a entrega final do seu TCC. Então, tem que ficar ligada nessa questão da forma de como vai escrever. Então, é simples para fazer a metodologia. Inicialmente, eu sempre peço, olha, explica para mim, explica para você mesmo. Como que seu trabalho vai ser realizado? Eu vou fazer um trabalho apenas de pesquisas
de materiais na internet. Ok, então é um trabalho de pesquisa bibliográfica. Mas como que você vai fazer essa pesquisa? Eu vou pesquisar no site Google Acadêmico, vou pesquisar no site da Cielo, vou pesquisar no site da CAPES. Ok, então isso precisa constar no seu trabalho. Quais os períodos, né? Você vai fazer algum filtro? Vou filtrar a minha pesquisa de 2015 a 2021, certo? Então, isso é a sua metodologia. O trabalho foi realizado, esse estudo foi realizado ou vai ser realizado, dependendo se é projeto ou trabalho final. Então, eu vou colocar no passado, certo? Então, esse trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, utilizando as plataformas de dados, as bases de dados da Cielo, do periódicos da CAPES e, enfim, da BDTD, um exemplo. A gente falou sobre isso também em lives anteriores, esses sites, né? E aí, compreendendo o período de 2015 a 2021, utilizou-se as palavras-chave, tal e tal, para achar, foram encontrados, foram separados, selecionados, por exemplo, foram selecionados 20 materiais para realizar esse estudo. E aí você vai descrevendo realmente como que você fez ou como você vai fazer, como que você pretende fazer o seu trabalho, certo? A metodologia nada mais é do que o passo a passo, certo? A receita do bolo, né? Me fala como que faz o bolo. Você vai pegar o leite, misturar com o trigo, depois vai bater junto com os ovos e tal. Depois vai colocar no fogo, vai untar a forma, vai colocar a massa na forma, vai colocar no forno por tantas horas, a tantos graus, depois vai tirar. Então, tá pronto o seu bolo. Então, a mesma coisa é a metodologia. São os procedimentos para você fazer o bolo, que no caso é o seu TCC. E aí você apresenta de forma detalhada, certo? Todos os passo a passo que você fez, tá certo? Obrigada, Silvane. Um abraço para você também. A Nayara colocou: faço pedagogia, estou no 5º período e estou perdida no tema. Então, Nayara, se você ainda não escolheu o seu tema, né, anota essas dicas aqui e depois você vai voltar para construir a base do seu TCC. Porque se você ainda não escolheu o seu tema, você não tem como dar continuidade a essas etapas que a gente está vendo aqui, certo? Então, tem lives que são lives mais avançadas, né, para o pessoal que já está na escrita do referencial, já está na metodologia, já está nos resultados de discussões. E tem temas de lives também, que é para quem ainda não começou, não sabe nem por onde começar, né, está totalmente perdida, travada. Então, a gente está sempre mesclando aqui os conteúdos, né? Na live da semana passada foi sobre como não procrastinar, né? Quais são os... quais a gente falou, o que é que impede a gente de avançar no TCC, né? Quais são os sabotadores que impedem a gente fazer o trabalho. Então, é uma live geral também. Essa aqui é mais para a galera que já está escrevendo, né, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas se você ainda não chegou nessa etapa, você anota as informações dessa live, porque quando você chegar, você vai precisar dessas informações e aí você vai lembrar e isso vai facilitar o andamento do seu TCC, certo? Então, depois da sua metodologia, lá na metodologia, voltando, recapitulando, lá na metodologia você coloca informações sobre o seu objeto de estudo, né? Enfim, sobre, né, o que é que você vai estudar lá. Eu vou fazer uma pesquisa de campo, vou pesquisar no hospital ou na escola, aí você vai descrevendo, certo? Aí a Souza Lili perguntou: onde eu apresento os capítulos? Na introdução, os capítulos vêm no seu desenvolvimento, dentro do referencial teórico, certo? Dentro do referencial teórico é que vai ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, enfim, de acordo com o que você definir, falando aqueles três conceitos que eu apresentei aqui, né? Aqueles 3 dicas que eu apresentei aqui: conceito, históricos e a teoria, certo? Então você vai ter lá os capítulos no seu referencial teórico, certo? E aí depois, né, da metodologia, se o seu trabalho exigir, você faz os resultados e as discussões. Os resultados podem vir separados, né, em capítulos separados, só os resultados e só as discussões, ou pode vir
em um único capítulo, resultados e discussões, tudo junto. Vai depender de como a sua faculdade exige. Nos resultados, você vai apresentar os seus achados, o que é que você achou com a sua pesquisa, com os levantamentos que você fez, com as entrevistas que você fez, ou com a pesquisa bibliográfica que você fez. Então, o que é que você encontrou, certo? E aí você vai trazer, apresentando esses dados. Já nas discussões, você faz uma análise desses dados, o que é que essas informações apresentam, o que é que elas representam na verdade, certo? Então, nos resultados e discussões, você apresenta o levantamento que você fez e interpreta esses dados, tá? Dependendo da sua metodologia, como foi que você escolheu, se foi uma pesquisa bibliográfica, se foi uma pesquisa de campo, um levantamento, enfim, um estudo de caso, vai depender de como você definiu a sua metodologia. Então, os seus resultados, eles estão ligados aos seus objetivos e à sua metodologia, certo? Então, não tem como separar uma coisa da outra, tá? Deixa eu ver aqui. Matheus, sou estudante de educação física, estou perdido na descrição. Como confrontar os resultados? Dependendo dos resultados que você encontrou, você pode fazer comparações de outros autores, certo? Interpretações. Então, por exemplo, vamos supor que você encontrou que um determinado suplemento, ele não é eficaz no condicionamento físico de atletas, por exemplo. Então, você fez essa pesquisa e você encontrou esse resultado. O suplemento X não apresenta uma eficácia no condicionamento dos atletas de alta performance. Então, aí você compara. O autor fulano de tal também fez um estudo com o suplemento Y e achou tal resultado. Você pode confrontar, por exemplo, outro autor já fez o estudo com o mesmo suplemento que eu fiz, mas achou um resultado diferente. Isso pode ser por conta de tal coisa. Então você interpreta e aí argumenta com base em outros trabalhos também. Não é nada da sua cabeça, não sai da sua cabeça, vou tirar da minha, o coelho da cartola. Não, você sempre baseando em outros trabalhos para construir a partir de discussões, o confrontamento dos resultados nada mais é do que as discussões. E para construir isso, você precisa se basear em outros trabalhos, certo? Depois das resultados e discussões, e a gente fecha o desenvolvimento. E a gente entra agora nas conclusões. Então, quais foram os 3 elementos que eu citei desde o início? Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, na conclusão ou considerações finais, como a sua instituição queira chamar, você vai apresentar um resumo geral, dos seus principais resultados. Então, é meio que uma repetição. Você resume os principais resultados, você apresenta lá nas conclusões se os seus objetivos foram alcançados. Então, perceba como está tudo interligado, Os objetivos gerais e específicos precisam ser apresentados lá nas suas conclusões, você demonstrando se eles foram alcançados ou não, certo? Então, isso é o que a gente traz na conclusão. E aí, fecha lá com alguma sugestão de trabalhos futuros ou demonstrando quais foram as contribuições da sua pesquisa. E aí, você fecha as conclusões. As conclusões, basicamente 1 a 2 páginas no máximo para você fechar o seu trabalho. Nada de enrolação, ela é bem direta mesmo. Ela é meio que um resumo do seu trabalho, só focando nos resultados. Quais foram os principais pontos, se os objetivos foram alcançados, as contribuições que esse trabalho trouxe. E aí você pode sugerir algumas pesquisas futuras ou um aprofundamento maior nesse tema que você apresentou, certo? Então, assim a gente fecha os 3 elementos principais, fundamentais, que não podem faltar no seu TCC. Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Vamos lá. O Isaac perguntou: como devo iniciar a minha introdução? Apresentando o seu tema. Então, o que é o seu tema? Sobre o que é o seu tema? Sobre o que é o seu trabalho, Então, você pode
começar, vamos supor que seu trabalho é falando sobre logística reversa. Então você fala, né? A logística reversa é um tema tratado em diversas áreas do conhecimento, pois atua na área do desenvolvimento sustentável, não sei o que, não sei o que. Então apresenta o que é o seu tema, como ele está relacionado dentro de um contexto, certo? Então é assim que você começa a sua introdução. E aí você vai conectando com os demais elementos da introdução. Então, por exemplo, no terceiro parágrafo, você pode apresentar seu tema em 2 parágrafos, aproximadamente 3. Vai depender de quantas páginas foi exigida, né? Mas uma introdução pode ter aí 1 página, 1 página e meia, 2 páginas. Depende do que a sua faculdade exige. Então, depois que você apresenta esse contexto, aí você traz o problema de pesquisa, né, que é a questão norteadora, né, a relevância do seu estudo, o que te motivou a escolher esse tema e os objetivos da sua pesquisa, certo? A Nayara falou, vou fazer um pré-projeto. Então, a diferença é que no pré-projeto não vai ter essa conclusão porque você ainda não finalizou, né? Mas normalmente tem um cronograma lá, né? De como você precisa. O último elemento do projeto normalmente é um cronograma, certo? Que a gente inclui lá, ou pode ser alguns resultados esperados, o que é que você espera da sua pesquisa, depende do modelo do trabalho, sempre tem um capítulo lá que vai finalizar, né, o seu projeto, certo? Dependendo aí de como a sua faculdade pede. Deixa eu ver. A Idalena perguntou, quando eu encontro um parágrafo em um artigo e eu quero colocar na minha introdução, eu vou até a referência daquele parágrafo? Quando eu encontro um parágrafo em um artigo e quero colocar na minha introdução. Não, você coloca ele na sua introdução, você faz uma citação. Você cita esse parágrafo na sua introdução e aí você coloca as informações de onde você tirou o autor e o ano do trabalho. E lá no final do seu trabalho, você vai e coloca as referências, certo? Sobre delimitação de tema, estou na fase do projeto e não sei como faço a delimitação. Lá no canal do YouTube tem vídeo sim sobre delimitação de tema, tá, Dani? Depois dá uma passadinha lá, coloca TCC Academy, tema, e aí você vai ver quais são lá os vídeos que falam sobre isso, certo? Ó, a MM Gil Oficial falou, tô na fase do TCC final, minha maior dificuldade é o desenvolvimento, certo? Então, se você seguir esses passos, né, para construir o desenvolvimento, primeiro, né, você vê quais são os elementos que a sua faculdade exige, se precisa ter referencial, metodologia, resultados e discussões, e aí fazendo por partes, certo? Patrick, como escrever o problema de pesquisa? Vamos lá. O problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta. Problema de pesquisa e questão norteadora é a mesma coisa, certo? É uma questão-problema. O pessoal chama questão-problema, problema de pesquisa. Então, preste atenção nesses passos, Patrick. Para você escrever o seu problema de pesquisa, primeiro você já precisa ter o seu tema delimitado, certo? E aí, depois que você tiver o seu tema, você transforma esse tema em uma pergunta, certo? Uma pergunta, tá? Que você busca resolver. Então, por exemplo, vamos supor que o seu tema seja... Eu vou falar novamente... deixa eu abrir aqui Coloca aqui um tema para me ajudar, para eu dar um exemplo. Certo? Do problema de pesquisa, enquanto eu abro aqui um tema específico para ver. Então, por exemplo, vamos supor que seu tema seja aplicações do marketing digital no crescimento das empresas, no crescimento de pequenas empresas de comunicação, por exemplo. Chutei aqui, certo? Então, isso é um tema delimitado. Então, é só você transformar esse tema em uma pergunta. Então, as aplicações do marketing digital
uma contribuição do crescimento das pequenas empresas de comunicação. Então, como o marketing digital contribui para o crescimento de pequenas empresas de comunicação? E aí termina com a interrogação. Então você transforma o seu tema em uma pergunta, certo? Então, por exemplo, a Lari colocou aqui que o tema dela é intestino. Intestino não é um tema, a gente já falou isso em lives anteriores, né? Lari, intestino é um assunto, certo? Na verdade, o intestino é um órgão, né? Mas assim, sobre o que a gente tá falando, é um assunto. Mas o que você quer falar do intestino? Doenças do intestino, funcionamento do intestino, câncer no intestino, enfim, o que no intestino, certo? Então, existem vários assuntos dentro aí, vários contextos dentro desse assunto. A mesma coisa é o Patrick, colocou hipertensão. Então, Patrick, se você ainda não tem um tema delimitado, você não consegue construir o seu problema de pesquisa, porque hipertensão não é um tema, não é um tema delimitado, ele é um assunto, que eu chamo de assunto geral. Então, o que da hipertensão? Hipertensão em quê? Hipertensão em idosos, hipertensão em crianças, hipertensão em gestantes, mas o que, né? O tratamento, enfim, várias coisas, existem vários contextos, certo? Então, você precisa primeiro delimitar o tema, e é aí que muita gente erra, porque não delimita o tema e não consegue depois construir o problema de pesquisa, não consegue formular os objetivos, porque se o tema não está delimitado, infelizmente não consegue avançar, certo? Dificuldades para escolher o tema, Lana. Então, primeiro escolhe o assunto, depois vai ler um pouco sobre esse assunto que você escolheu, verifica o que é que você pode tratar dentro desse assunto, dá uma olhadinha em outros trabalhos, certo? Para você ter ideia, se basear, o que as pessoas estão falando sobre esse assunto, certo? O Gui perguntou, TCC em um mês, é possível? Totalmente possível. Tenho vários alunos que fizeram TCC em um mês. Agora vai depender da escolha do tema, né? Se existe material disponível suficiente, qual foi a metodologia que você escolheu, se foi uma metodologia mais simples ou se foi uma metodologia mais demorada, que você tem que, sei lá, aplicar questionário, entrevista, coletar dados de outras pessoas, né, com outros participantes, etc. Então, vai depender de alguns fatores, certo? TCC em poucos dias é possível, em 4 semanas é totalmente possível, mas você precisa de um GPS, né, um guia, um passo a passo para te ajudar aí nessa jornada, porque se você ficar perdido, não sem saber por onde começar, quais são as etapas, como cumprir essas etapas de forma correta, aí você se perde lá na frente, como por exemplo, chega nos objetivos e não sabe definir os objetivos porque errou na escolha do tema, certo? Então, é possível quando se tem, né, um direcionamento, tá? Olha aí, a Cris estava travada na fundamentação, então pegou aí aqueles 3 passos, isso aí destrava totalmente, certo? Pronto, Lari, olha aí que tema perfeito, a avaliação da microbiota intestinal em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. Esse tema está perfeito, totalmente delimitado. A partir daí, você pode construir o seu problema de pesquisa de acordo com o que você quer investigar, certo? Então, qual a melhor forma de avaliação, um exemplo, da microbiota intestinal, ou então, a técnica tal funciona para avaliar, para realizar a avaliação microbiana intestinal em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. O que mais? De que forma, vou voltar aqui que saiu, de que forma, enfim, a avaliação da microbiota intestinal contribui ou é importante no tratamento de indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. Exemplo, estou chutando aqui várias formas de você transformar seu tema em uma pergunta. Porque como eu não sei o que é que você quer investigar, eu estou chutando aqui, eu também não conheço muito o tema, mas para você ver, eu não preciso conhecer sobre o tema, eu não conheço nada, não sou da área de saúde, não conheço nada de avaliação da microbiota intestinal, mas eu consigo formular um problema de pergunta aqui, vários, né?
rapidamente com essa estrutura básica a partir, né, dessas informações, certo? Qual o próximo passo depois do referencial teórico, né, Jobson? Então, se você chegou no referencial teórico, se você já concluiu, agora eu recomendo que a metodologia seja feita antes do referencial, certo? Eu recomendo, tá? Então, se você já fez o referencial e já fez a metodologia, agora é a hora de resultados e discussões. Ah, professora, eu fiz o referencial, mas não fiz a metodologia ainda. Então, agora é a hora de fazer a metodologia, certo? Vai depender de qual método você está seguindo. Ah, professor, não estou seguindo nenhum método, estou seguindo o método da minha cabeça mesmo. Então, o próximo passo agora é a construção ou da metodologia ou dos resultados e discussões. Vai depender aí de onde você parou, certo? Tá, vamos lá. Ó, alguém de engenharia mecânica aqui? Eu sou na engenharia ambiental, certo? Se servir. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Tem o Nário aqui, ó. O Nário. Ótima professora, obrigada. Gente, eu não vou conseguir avaliar todos os temas, porque se eu colocar aqui, vocês ficam enlouquecidos, ensandecidos, colocando todos os temas aqui. Eu dei o exemplo aqui da Lari, né, porque ela tinha colocado intestino e depois ela entendeu e recolocou o tema dela, certo? Foi só para vocês terem uma ideia. Então, pegue essas ideias que eu trago aqui, esses exemplos, e apliquem no tema de vocês, apliquem no trabalho de vocês, certo? Porque, como eu falei, é um padrão, não é algo que, eu nunca vou conseguir fazer. Não, porque é um padrão para qualquer tipo de trabalho, independente se a Lari está falando sobre, né, intestino, de forma geral, né, o assunto. Se a Antônia está falando de violência doméstica, se o Patrick está falando de hipertensão, independente, né? O formato, a estrutura é a mesma, a forma de elaborar é um padrão, só que a gente ainda não percebeu isso, né? E aí a gente fica travado. A justificativa, ela é um elemento que está dentro da introdução, né? Que eu falei aqui. Então, a introdução, você apresenta... deixa eu voltar aqui. O seu questão-problema, sobre o que é o seu trabalho, a sua questão-problema. O que motivou a escolha desse tema e por que esse tema é relevante, é importante. Então, a justificativa nada mais é do que o porquê. Por que você escolheu esse tema, por que esse tema é importante ou relevante, certo? Então, você vai trazer as contribuições que o seu tema, né, por que ele é atual, por que ele deve ser discutido, né, enfim, você traz dentro da introdução, faz parte da introdução. Ah, mas no meu trabalho a justificativa é um capítulo à parte. Não tem problema. De toda forma, faz parte ainda da introdução, porque a introdução, ela pode vir todos os elementos juntos, ou pode vir separadinho, né? Primeiro a apresentação do tema, e depois vai ter lá justificativa, né? Problema de pesquisa, separado, ou em um texto corrido só. De toda forma, faz parte da introdução, os objetivos, né? Tem uns que vem lá em uma página separada. Os objetivos desse trabalho aí coloca lá, objetivo geral, objetivo específico. Mas, de toda forma, faz parte da introdução, certo? E aí, a Bianca pediu explicar um pouco mais a respeito da metodologia. A metodologia é a forma como você vai fazer o trabalho ou como você fez, né? Então você vai relatar os passos, né? O passo a passo que você fez. Então, se for uma pesquisa bibliográfica, se for um estudo de caso, um levantamento de campo, certo? Enfim, o que é que você escolheu fazer desse trabalho? Ah, professor, eu entrevistei pessoas, eu apliquei entrevistas, eu fui lá, de forma online, ou quando ainda podia, na forma presencial, eu apliquei as entrevistas. Então, você descreve. Foi realizado um questionário com 20 pessoas, 20 participantes. Cada questionário tinha 10 perguntas. As pessoas responderam o questionário de forma online. Você está explicando como que foi feito o seu trabalho. Não foi questionário. Foi pesquisa bibliográfica. Eu só pesquisei no computador. Então, você coloca lá.
foi pesquisado, materiais nas bases de dados, aí coloca as bases de dados que você procurou, né? Os sites de pesquisas que você procurou, quais as palavras-chave que você usou, quantos materiais você, né, usou no seu trabalho. Foram escolhidos 10 artigos de 2015 a 2021. Enfim, você vai explicando, certo? Karine perguntou: um relato de experiência segue a mesma estrutura? A mesma estrutura. Inclusive tem a aluna, a Monina, né? Josenina, como é? É porque o apelido dela é Monina. Que tá fazendo, que é minha aluna, que está fazendo um relato de experiência. E ela acabou de fazer a introdução dela, seguindo todo esse passo a passo, né? Apresentando sobre o que é o tema dela. O que é que motivou a escolha desse tema? Então, com base no relato, né, nas experiências dela. E aí vai ter o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você precisa ver o que é que a sua faculdade cobra, que eu acabei de falar aqui, o que é que ela exige. E vai ter as conclusões, certo? O Bruno perguntou: de que forma eu posso produzir os meus resultados na revisão integrativa? Então, você pode apresentar em forma de quadros, por exemplo, Bruno. Então, você apresenta um quadro e dentro desse quadro você pode colocar os trabalhos que você pesquisou. Então, por exemplo, os autores. Então, coloca todos os autores. Depois, o título. Coloca todos os títulos. Pesquisou 5 trabalhos, por exemplo. Sei lá, 10, não sei. Mas você coloca o título. Aí depois você coloca quais foram os objetivos de cada trabalho. Você coloca um embaixo do outro nesse quadro. Depois você coloca, você pode colocar a metodologia que cada trabalho utilizou. E depois os principais resultados. Isso é um exemplo. Você pode fazer isso de várias formas. Esse é um dos exemplos. E aí embaixo desse quadro você pode explicar, né, de forma textual, o que cada trabalho apresenta, certo? As contribuições de cada trabalho, certo? Esse é um dos exemplos para você trazer os seus resultados. Quem está fazendo revisão integrativa aí entendeu. Quem não está fazendo, não se preocupa, não é bicho de 7 cabeças. Cada um, né, está fazendo de uma forma diferente conforme exige a faculdade ou conforme escolheu a metodologia. E a Ana Ale perguntou como finalizar o artigo. O artigo finaliza com as conclusões ou considerações finais, você apresentando, né, os seus principais resultados e se os objetivos foram alcançados. A conclusão de um artigo é bem simples, normalmente meia página, no máximo uma página. Depois disso, você apresenta as referências do seu trabalho e encerrou o seu artigo. É assim que finaliza, certo? Você pode finalizar sugerindo, na sua conclusão, sugerindo novos estudos. Então, sugere-se que novos estudos sejam realizados sobre esse tema de maneira mais aprofundada, a fim de entender como funciona tal coisa, certo? Então, é um exemplo. E aí, encerra com as referências depois e acabou, tá? Nada muito cinematográfico, não. Bem simples, certo? Dilane colocou: estou com dificuldade de referenciar outros trabalhos, como por exemplo artigo. Não sei se já comentou. Então, a referência, né, de outros trabalhos você precisa fazer com as citações e no final trazer as referências, certo? Então, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, coloca lá TCC Academy e coloca lá citações e referências. E vai ter bem explicado, inclusive tem um vídeo que eu mostro na minha tela, como você fazer citações, né? Porque as citações nada mais é do que você informar o autor do trabalho e o ano. Se for citação direta, você precisa colocar a página que aquele texto, né, aquele trecho está localizado. E as referências é você colocar no final do seu trabalho todas as informações completas sobre aquela citação que você fez. Então, vamos supor que no seu texto está escrito lá Barros 2020. Barros 2020. Então, isso é uma citação. Lá no final do seu trabalho precisa aparecer as referências. Então, vai ter lá Barros, aí vai ter o nome completo de Barros,
pode estar abreviado, né? Vai ter o nome do trabalho que Barros escreveu, vai ter o ano que ele publicou, onde é que publicou esse trabalho, etc. Então as referências basicamente é dessa forma, certo? Então é isso, gente. Vamos encerrar por hoje. Que bom que deu certo a nossa live. Não esquece de estar chamando outras pessoas para cá, pra gente estar nesse bate-papo aqui, nesse momento de destravar o TCC. Eu achei que não ia dar certo a live hoje, porque a minha internet passou o dia todo sem funcionar. Ela caía e voltava, caía e voltava. Mas isso serve para o TCC e para a vida, né? Então quando a gente encontra um problema, a gente tem que saber lidar com eles. Então eu pensei, primeiro eu preparei a live de toda forma, eu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo, mas eu falei, de todo jeito eu vou ter que fazer a live, ou hoje ou amanhã, ou quarta ou quinta, enfim, eu vou fazer essa live, porque eu já me comprometi com isso. Então se não funcionar hoje, eu vou remarcar. Então eu deixei a live toda pronta e pensei, né, vamos ver se vai dar certo. E aí agora deu, né? E muitas vezes já acontece isso no nosso TCC. A gente já fica pensando, e se não der certo? E se não funcionar? E se eu não conseguir? E se? Primeiro tenta. E se não conseguir, aí você vai ajustando no caminho, né? Vai se preparando para, enfim, resolver os problemas que vão aparecendo no caminho. Então serve para o TCC, serve para a vida também, né? Ao invés de a gente desesperar antes da situação acontecer, a gente faz o que a gente pode fazer dentro das condições que a gente tem hoje, né? Naquele momento. E se não der certo, e se, né, alguma coisa sair do meu caminho, a gente ajusta aí no percurso, certo? A gente pode pensar o contrário também. Então eu pensei, de tarde eu pensei, e se não der certo, né? E se a internet não funcionar? Mas aí depois eu pensei o contrário. Eu falei, e se funcionar, né? E se der certo? E se a internet não cair mais? Se ela pegar normal? Tá? Então, que bom que deu certo. Então, espero que vocês também consigam virar, né, essa chave aí de mentalidade para vocês em tudo que vocês estiverem fazendo, certo? Obrigada pela participação. Já acabou, né, Denise? Passou tão rápido, já estamos quase uma hora aqui. Sairon, Anne, Carol, Francisca, que bom, ó, a Francisca conseguiu fazer a introdução graças às minhas orientações. Obrigada, Bianca. Como faço para divulgar pelo Face a sua live? Por enquanto as lives só ficam aqui no Insta. Eu não sei como divulga no Face. Eu acho que você pega o link quando eu postar, compartilha ela. Copia o link e compartilha ela. Aí o pessoal que tá no Face tem que entrar pelo link no Instagram. Mas essas lives também, aos poucos, elas vão subindo lá no canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, né? Compartilha o meu canal, se inscreve lá no canal do YouTube. A gente quer bater aí uma meta de crescimento para esse ano. E eu preciso de vocês, tá? Então eu trago conteúdo para vocês aqui e vocês podem me retribuir se inscrevendo lá no meu canal, tá certo? Deus abençoe vocês também, Kelly. Tenha uma ótima noite e a gente se encontra, né? Todos os dias aqui tem post, tem vídeo novo no canal do YouTube. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo e todas as terças-feiras a gente tá aqui se encontrando, tá certo?